Beleza, galera, hoje é dia 12 de setembro de 2020. Esse vídeo aqui é uma resposta ao Nathan Oliver. Espero que seja assim que pronuncie o seu nome, Nathan. Semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, eu fiz um comentário, inclusive até gravei um vídeo aqui no canal a respeito disso, da entrevista que o pastor Henrique Vieira fez ao Lázaro Ramos, onde ele colocava em xeque a soberania de Deus. Eu fiz um comentário lá dizendo que se você quiser conhecer Deus, vá na fonte, vá procurar nas Sagradas Escrituras. Ali sim você vai encontrar quem é Deus e não fique tentando definir Deus por coisas da sua própria cabeça. Aí o Nathan Oliver fez um comentário lá na minha resposta lá que eu fiz, no meu comentário. Ele comentou o meu comentário, dizendo que ele também ficava meio com dúvida com relação a algumas coisas. Por exemplo, com relação às aleatoriedades que acontecem na nossa Terra. Como que pode acontecer desastres e pessoas boas morrerem e terem a sua vida devastada. Inclusive ele deu um exemplo de um conhecido dele que morava numa área rural. Ele estava sozinho dentro da sua casa, um raio caiu e o pegou dentro de casa, deixando esposa e 5 filhos sem o amparo dele. E ele falou bastante a respeito disso. 2 observações, Nathan, que são importantes da gente tratar aqui. Primeiro, a questão de pessoas boas, que no comentário você falou bastante a respeito disso. A Bíblia nos diz que conforme o pecado entrou no mundo, todos que descenderam de Adão são pecadores. Então, não existem pessoas boas, não existem pessoas justas. Nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, mas inerentemente somos maculados pelo pecado. Mas eu queria focar um pouco mais, que talvez essa questão seja um pouco mais complicada e muita gente também tenha dúvida a respeito disso, dessa questão que ele falou, de um raio cair na cabeça de alguém ou de um furacão devastar uma cidade, matar gente e tudo mais. O problema todo está em nós observarmos detalhes que acontecem na história e não percebermos a história como um todo, a meta-história, o plano geral. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Tente me falar o que é isso que você está vendo aí na tela do seu computador. Você pode falar que isso é uma câmera, certo? Eu tô vendo uma bolinha ali, é uma câmera. Mas conforme eu vou afastando, ó, você percebe que, opa, é um celular que eu estou vendo ali e eu vou afastando. Até que você chega na conclusão que eu estou na mão aqui é um espelho. Você fala, nossa, é um espelho e tal, e eu vou afastando. Beleza, é um espelho. Daí você tem certeza que é um espelho. Daí o que eu faço? Eu viro aqui e te mostro as cerdas. Ou seja, na verdade, é uma escova de cabelo com um espelho acoplado. Então, conforme você está vendo os detalhes, você não observa o todo. Esse é o problema dessa análise, dessa mensagem que o Nathan fez. Nós temos que observar a história como um todo. E qual é o problema? O que está acontecendo? Por que tem as famosas aleatoriedades que o Nathan citou? Por que cai raios na cabeça de alguém? Por que furacões devastam cidades? Por que ondas gigantes devastam locais imensos? Por que há explosões? Por que há erupções de vulcões, etc. Você vai achar essa resposta lá em Gênesis. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 17. No início, a Bíblia, no versículo 1 lá de Gênesis, ele vai falar que Deus criou todas as coisas e viu que todas eram boas, e o ápice da criação de Deus foi o homem e a mulher. Ele colocou uma árvore e proibiu os homens de comerem do fruto proibido. Acontece que o ser humano, rebelde a Deus, foi lá e comeu do fruto proibido. E Deus dá a sentença. E qual é a sentença que nós queremos tratar especificamente nesse vídeo? A sentença de Deus que está lá no versículo 17, que diz: E a Adão disse, Deus disse a Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Essa é a sentença. Maldita é a terra por tua causa. Então, o Adão e Eva, sendo o ápice da criação, sendo os gerentes de Deus nessa terra, quando eles pecaram, o pecado entrou no mundo. E não só afetou nós, seres humanos, afetou o cosmo, afetou o planeta Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, o universo, afetou
tudo e toda a natureza foi maculada pelo pecado. Lá em Deuteronômio 28, seguindo a sequência bíblica, vai falar das bênçãos da obediência e dos castigos da desobediência às leis de Deus. Então, quando as pessoas desobedeciam às leis de Deus, quando as pessoas eram rebeldes para com Deus, aconteciam castigos dados por Deus. E os castigos e sofrimentos causados por Deus, eles tinham um objetivo, que era a conversão da pessoa. A pessoa deveria se converter por meio daquele sofrimento e voltar os olhos a Deus. Mas nem sempre as pessoas se convenciam disso. Se você tiver com a sua Bíblia, abra lá em Amós, só para nós termos um exemplo do Antigo Testamento. Amós, capítulo 4, versículo 10. Deus enviando uma praga para o povo de Israel para que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem os olhos a Deus. Deus falando: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Agora tem a conclusão. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, nessa sequência desse capítulo 4 de Amós, você vai ver diversos flagelos sendo infligidos ali no povo, e o povo não se converteu e não voltou os olhos a Deus. E quais são esses flagelos, quais são esses problemas pelos quais nós passamos aqui na Terra? Vejam um exemplo lá no Evangelho de Mateus 4, versículo 24, que diz assim: e a sua fama, a fama de quem? De Jesus, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Então aqui nós vemos 3 sofrimentos. Sofrimento espiritual, os endemoniados, sofrimento mental e psicológico, os lunáticos, e problemas físicos, os paralíticos aqui, que abrangem todos os problemas físicos. Então, os sofrimentos pelos quais nós passamos nessa terra: espiritual, físico, mental e da natureza que está amaldiçoada e geme. Por isso que acontecem catástrofes no nosso planeta Terra. E você deve estar se perguntando: tudo bem, esses textos do castigo que você falou, da maldição, estão lá no Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O Novo Testamento também fala a respeito disso. Vejam aí Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, aqui João, escrevendo, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então percebam que está tudo envolvido na questão aqui do 4º selo e dos flagelos. Tá, mas tem algum motivo para ter acontecido tudo isso? Sim. Veja lá no finalzinho do capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, vai dizer: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, porque aqui citou vários flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então percebam que os flagelos foram colocados para que o povo se arrependesse. Mesmo assim, não se arrependeram. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Nós chegamos à conclusão que a terra está amaldiçoada, que Deus intervém na terra, que tudo faz parte do plano de Deus para que as pessoas vejam tudo isso, vejam o sofrimento, vejam a brevidade da vida e se voltem para Deus. Por quê? Porque a vida não acaba aqui. Então, Natan, quando você fala que Deus leva pessoas boas, cara, a pessoa pode passar a vida inteira de sofrimento aqui na Terra, mas esse sofrimento que ela passa aqui não se compara com a glória que há de vir. Eu gostaria de encerrar falando do versículo lá de Romanos 8, gostaria que você abrisse aí também, versículo 17 até o 25. Vamos dar uma lida aqui para você ver essa questão da terra
gemendo e das glórias do porvir. Lá no versículo 17 vai dizer: ora, se somos filhos, ou seja, filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. No versículo 18, porque para mim tenho por certo, ou seja, o apóstolo Paulo tem certeza, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Vejam que interessante o versículo 23. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Quem é que tem as primícias do Espírito? São os salvos. São os salvos em Cristo Jesus. Esses também sofrem. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a segunda vinda de Cristo e a ressurreição. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, devemos aguardar com paciência essa segunda vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, a renovação do nosso corpo. Teremos um corpo ressurreto, a exemplo de Jesus Cristo, e todo o sofrimento pelo qual nós passamos nessa terra será nada em comparação à glória futura. E agora sim, por fim, para que o vídeo não fique muito gigante, gostaria de encerrar com Apocalipse 21, versículo 4, que diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, quando nós entendemos a história geral, a história da queda, a história do plano de redenção, a história da vinda de Jesus Cristo, a história dos sofrimentos pelos quais nós passamos aqui na terra, e quando nós temos à vista que Jesus voltará e que haverá uma ressurreição dos mortos, e uns serão condenados e outros serão salvos e passarão a eternidade junto ao Pai, aí sim começa a fazer sentido coisas como esse relato que o Natan contou de um raio que entrou na casa e acabou matando lá o conhecido dele. Nós também temos exemplos, como aconteceu com o Roy Sullivan nos Estados Unidos. Ele era guarda florestal e teve 7 raios que caíram nele durante alguns anos, em ocasiões diferentes, e ele não morreu. Então, quando nós observamos os detalhes, aí a gente perde a noção do todo, e aí a gente pode se confundir em alguma coisa. Então, Natan, espero que tenha te esclarecido em alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E você que está assistindo, se esse vídeo serviu para você também, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, boa semana e até a próxima.